Jesus aparece em vários momentos do Antigo Testamento, não com o nome Jesus, mas em textos e profecias que descrevem alguém que viria no futuro. Alguém que sofreria, alguém que traria redenção, alguém que receberia autoridade eterna. Ao longo dos séculos, cristãos entenderam que esse texto aponta diretamente para Cristo, mas nem todos concordam com isso. Alguns afirmam que essas passagens foram mal interpretadas. Outros dizem que falam apenas de Israel, de um rei antigo ou de figuras simbólicas. Hoje nós vamos olhar para 3 momentos do Antigo Testamento que parecem descrever Jesus de forma surpreendente, e depois você vai poder tirar sua própria conclusão. Mas antes, assiste rapidinho a vinheta e a gente já começa para analisar o primeiro caso. Seja muito bem-vindo ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairiz e se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para mais conteúdos que unem cristianismo, Bíblia e ciência. O primeiro texto está em Daniel capítulo 7. Daniel descreve uma visão intensa. No versículo 13 ele diz: "Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus." Depois ele continua no versículo 14. "Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído." Séculos depois, durante o julgamento de Jesus, o sumo sacerdote pergunta diretamente: "Você é o Cristo, filho do Deus bendito?" E Jesus responde: "Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu." Na mesma hora, o sumo sacerdote teve um chilique e rasgou as suas vestes. Um gesto que era usado quando alguém acreditava ter ouvido uma blasfêmia. Porque obviamente ele entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus estava aplicando a ele mesmo a visão de Daniel. Alguns intérpretes dizem que essa figura representa Israel, ou o povo de Deus de forma simbólica. Mas o texto descreve alguém que vem nas nuvens do céu, recebe autoridade eterna e é adorado por todas as nações. Por isso, cristãos acreditam que Daniel 7 é uma das passagens mais fortes do Antigo Testamento, apontando para Jesus. O segundo exemplo aparece em um dos capítulos mais conhecidos do Antigo Testamento, Isaías 53. Esse texto foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus. Mesmo assim, ele descreve o sofrimento de um personagem que carrega o pecado dos outros e sofre no lugar deles. Em vez de explicar cada detalhe, eu quero que você observe algumas frases desse capítulo e veja por você mesmo o que elas descrevem.
É difícil ler esse capítulo sem pensar na crucificação de Jesus. Alguns intérpretes dizem que esse texto não fala de um Messias, mas do próprio povo de Israel. Mas Isaías descreve alguém que sofre pelo pecado de outros, carregando uma culpa que não era sua. Como Israel poderia redimir Israel dos próprios pecados? Isso não faz sentido. Existe ainda outra ideia que às vezes aparece, a de que cristãos poderiam ter alterado esse texto depois da vinda de Jesus para fazê-lo parecer uma profecia. Mas a história mostra que isso não aconteceu. Em 1947, nas cavernas de Qumran, como parte dos manuscritos do Mar Morto, foi encontrado um rolo quase completo do livro de Isaías. Esse manuscrito foi datado de mais de um século antes do nascimento de Jesus. E nele, Isaías 53 já aparece exatamente como conhecemos hoje. Ou seja, esse capítulo já circulava entre os judeus muito antes da crucificação. Por essa razão, Isaías 53 continua sendo um dos textos mais debatidos quando se compara Antigo Testamento com a vida de Jesus. O terceiro exemplo aparece em um salmo escrito pelo rei Davi, o Salmo 22. Ele começa com uma frase muito conhecida: meu Deus, por que me abandonaste? Foram exatamente essas palavras que Jesus disse na cruz. Mas o restante do salmo também chama a atenção. Em determinado momento, Davi escreve: fortes touros de Bazã me cercaram. E aqui, Davi não parece estar falando de uma criação de gado que escapou. Bazã era uma região associada aos Refaíns e muito ligada a práticas idólatras. A imagem aponta para um cenário de forte oposição espiritual. E isso faz sentido porque na crucificação e, consequentemente, na ressurreição, o poder da morte estava sendo derrotado. Em seguida, o texto diz: todos os meus ossos estão desconjuntados. Estudos modernos sobre a crucificação mostram que quando o corpo era suspenso pelos braços, o peso podia deslocar os ombros e esticar as articulações, mas o texto não fala de nenhum osso quebrado. E isso é interessante porque os evangelhos registram que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Isso conecta diretamente com o Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, cujos ossos não podiam ser quebrados. E não por coincidência, Jesus foi morto exatamente durante a semana da Páscoa judaica. Ali na cruz, o Cordeiro de Deus estava sendo oferecido no sacrifício definitivo. Mais adiante, Davi escreve: perfuraram minhas mãos e meus pés. Exatamente como Jesus foi crucificado, com pregos nas mãos e nos pés. E logo depois, o Salmo afirma: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Os evangelhos registram exatamente essa cena durante a crucificação de Jesus, quando os soldados dividiram suas roupas e lançaram sorte sobre elas. Alguns dizem que esse salmo descreve apenas o sofrimento de Davi em linguagem poética, mas existe um detalhe importante. Esse salmo foi escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus, muito antes da crucificação se tornar um método conhecido de execução. Mesmo assim, ele descreve articulações deslocadas, mãos e pés perfurados, pessoas dividindo roupas, enquanto a vítima sofria. Depois de tudo isso, é praticamente impossível ler o Salmo 22 e não remeter a Jesus. Daniel descreveu alguém semelhante a um filho de homem, vindo nas nuvens e recebendo um reino eterno. Isaías falou de um servo que sofreria pelos pecados de muitos. E Davi retratou um sofrimento que lembra de forma clara a crucificação.
3 autores, séculos de distância entre eles. E esses são apenas 3 exemplos. Existem muitas outras profecias. Desde Gênesis, a Bíblia já fala sobre redenção. Mas depois de ver esses 3 casos, eu espero não apenas que você leia o Antigo Testamento, mas que você passe a enxergá-lo de outra forma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.